Bom dia a todos, bom dia a todos os casais. Sejam bem-vindos a mais um dia para compartilharmos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo do certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. Ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, não me julguei digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que mesmo em Israel não encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: Moço, te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Ele então, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou para perguntar: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então lhe respondeu: Ide e contai a João e que tendes visto e ouvido: cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Os que se vestem com pompa e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que profeta. Este é aquele sobre quem está escrito: Estou enviando à tua frente um mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. E todo o povo que o ouvia, até mesmo os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João.
Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por João. A que, pois, compararei os homens dessa geração? A que são semelhantes? São semelhantes a crianças que, sentados nas praças, gritam umas às outras: tocamos flautas para vós e não dançaste. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque João Batista veio, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher é ela, pois é uma pecadora. Mas respondendo Jesus, lhe disse: Simão, tenho uma coisa a te dizer-te. Ele respondeu: dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela molhou com suas lágrimas e o enxugou com os cabelos. Não me cumprimentaste com beijo, ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Glória a Deus. Palavra da salvação. Que tenha um bom dia hoje, na graça do Senhor Jesus, que esteja com todos vocês. Amém.